Bom dia a todas as pessoas que estão aqui. Carmen Lúcia e Sérgio Abranches. O escritor e curador Sérgio Abranches recebeu a ministra do STF, Carmen Lúcia, no dia 31 de agosto de 2024, no auditório Afonso Arinos. A roda de conversa acontece em um palco elevado. O local destinado ao evento foi coberto por um toldo. De frente ao palco, inúmeras cadeiras foram dispostas em fileiras com uma passagem ao meio. O fundo é composto pelas cores temas, o design e a logo do segundo Fliparacatu, em tons de azul, verde, laranja, rosa e branco. Na parte superior esquerda do palco, há um telão que transmite ao vivo a roda de conversa em questão, que está sendo filmada. Também transmite ao vivo a intérprete de Libras, localizada na parte inferior direita do telão. Em cima do palco, tem apenas uma cadeira com uma mesinha disposta ao seu lado. A conversa acontece de forma simultânea, pois Carmen Lúcia está presente no evento de forma digital. Sendo assim, sua imagem no vídeo em questão aparece em tela cheia nos momentos em que ela está falando. Quando a palavra passa para Sérgio Abranches, o vídeo volta-se para o palco e podemos ver que ele interage com Carmen Lúcia através do telão disposto no palco. Carmen Lúcia é uma senhora branca de cabelos lisos e grisalhos, cujo comprimento lhe vai até o queixo. Ela traja uma camiseta de botões de tom rosa e o seu fundo é branco. Sérgio Abranches é um homem branco, de cabelos curtos, cacheados de tom branco. Ele traja camiseta cinza e calça jeans. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos de aro redondo preto. No canto inferior direito do vídeo em questão estão do início ao fim os intérpretes de Libras, ora sendo mulheres, ora sendo homens. Todos trajam blusa preta. Eles traduzem simultaneamente tudo que está sendo falado. De tempos em tempos, a plateia é filmada e está cheia. No canto superior direito do vídeo em questão, lê-se segundo Fliparacatu. Faz acontecer, talvez seja um momento de confluência de um outro tipo de ouro, o ouro humano, das pessoas, das palavras. Então, para mim, Sérgio, e todos, e principalmente, com mais uma vez agradecendo meu bom amigo Afonso, é um enorme gosto saber, como brasileira desses encontros, poder estar, ainda que por vídeo, neste encontro. Eu tenho para mim, Sérgio, que todas as vezes que a gente proseia, que a gente faz uso da palavra para encontros, a gente, de alguma forma, ainda que brevemente, ajuda a se transformar e, com isso, a transformar o outro. Isso aí. Muito obrigado, ministra. E é exatamente isso que nós passamos aqui essa semana toda conversando. Eu queria, antes, só de dizer o seguinte: para nós é um prazer enorme ter a ministra Carmen Lúcia no último dia do nosso festival, da parte adulta, porque, além de ser uma ministra importante, está no topo do Poder Judiciário, e hoje presidiu o Tribunal Superior Eleitoral, mas eu acho que, para nós, a grande virtude da ministra é que ela é uma excepcional leitora e escreve muito bem, até nas suas sentenças, tendo que usar aquele juridiquês, as formalidades do juridiquês, mas ela sempre encontra alguma forma de entremear nas sentenças dela a literatura. E a ministra ocupa hoje uma posição que nós esperamos que seja breve. As outras não, a gente espera que sejam muito duradouras, mas essa a gente espera que seja breve. É a única mulher no topo do judiciário brasileiro hoje. Isso a gente Também espero. Também espero muito. Espero, torço e quero que aconteça. Exatamente. Então, ministra, exatamente o que nós estamos conversando aqui essa semana é sobre o poder transformador da palavra, da literatura, né? E desse envolvimento da comunidade com essas formas de expressão, né, que a gente, durante muito tempo, foram de elite. E um dos aspectos do nosso festival é exatamente impedir que haja um muro que separa os autores dos leitores, de tal forma que a gente possa circular entre os leitores, entre as pessoas da comunidade e mostrar que nós somos gente como eles e que qualquer um que quiser fazer um esforço pode ser escritor ou o que quiser na vida, né? E eu tenho certeza absoluta, por conhecê-la, que a senhora tem ideias muito próximas às nossas nesse sentido. Sérgio, eu a vida inteira tenho na palavra, talvez, como todo mundo, a forma de ser e de demonstrar o que se é.
O que se fala e o que se cala demonstra cada um de nós o que é, o que quer ser, o que pode ser. Não por outro motivo, toda ditadura começa amordaçando as pessoas, na verdade, impedindo palavras. As palavras de cada um, o silêncio que se instala, o silêncio histórico, vi agora na premiação, nossa queridíssima Conceição Evaristo falar exatamente de que ficamos invisibilizados, não apenas os negros, não apenas indígenas, uma dimensão enorme da humanidade. Todas as mulheres foram silenciadas e é preciso que as mulheres escrevam para se escreverem, para se fazerem, para se mostrarem. Eu, a vida inteira, trabalhei com palavra, primeiro por causa do gosto, mas por causa do gosto meu pelas palavras também, quando eu era menina, interna, que eu fui muito novinha, um pouco mais de 10 anos, eu negociava com a minha irmã, porque eu não era boa em matemática, aliás, não fui boa nem em aritmética. E a minha irmã, Luísa, sempre foi ótima nessa parte, tanto que virou arquiteta. E eu não sabia matemática, a mamãe falava, vai tomar bomba esse ano, vai. Não tinha negócio de reprovação, era bomba mesmo. Eu ainda sou, caminhando para os 100 anos, uma pessoa que começou a estudar língua pátria. Depois é que foi português. A disciplina foi português. Era língua pátria. Hoje nós sabemos que há línguas na pátria. Mas, enfim, para eu negociar com a Luísa, para ela fazer os meus deveres de matemática e eu também compensar de alguma forma, eu fazia as redações, as minhas e as delas. Só que no final da história, ela sempre se saía melhor. A mamãe dizia, a Luísa é um gênio. Vai, a Luísa é ótima. Agora, a Carminha realmente não sabe aritmética, não sabe conta, não sabe... O máximo que eu conseguia era decorar a tabuada, porque a minha memória é muito boa, só isso. Eu comecei, portanto, negociando na vida com a minha irmã redações. Mas porque eu ia fazer direito e sempre tive esse ideal, enfim, eu fiquei de castigo internato por causa de uma vírgula. E hoje, quando eu falo que eu sou mais encrenqueira com o português, é por causa de uma história que eu sei que o que a gente fala, no meu caso, para além da literatura, a palavra vira a vida de uma pessoa. E a palavra prisão, hoje, para nós reunidos aqui, neste Fliparacatu, é uma palavra. Mas ontem à tarde, mais de 1.000 juízes brasileiros sentenciaram, ou seja, usaram esta palavra para definir o que será a vida de alguém nos próximos 2 anos, 5 anos, 10 anos. E, portanto, a palavra vira a vida da pessoa. E, portanto, eu sei o peso da palavra, a dimensão da palavra e como a palavra é próxima da vida, porque quando eu leio a literatura, eu sei o que a palavra pode fazer por dentro. Quando eu escrevo um voto, eu sei o que a palavra pode fazer com a vida inteira da pessoa. Eu garantir que alguém seja hoje um candidato, conforme o resultado de um julgamento no tribunal. Eu sei que aquela palavra pode também permitir que a pessoa esteja num páreo com outros, com outras ideias e tudo mais. Portanto, no meu caso, a palavra é o próprio ser, naquilo que ele se põe, que ele se mostra, que ele se esconde. Quantas pessoas precisam dos diários e como os diários, na minha geração quase centenária, portanto, que escreveram porque não podiam falar. Escreveram escondido, e na ditadura, nós, da década de 70, portanto, entrando em faculdades, nós tínhamos que esconder o que escrevíamos. E não fomos só nós. Os artistas, os músicos, os escritores, desde sempre na humanidade, foram os primeiros a serem afastados para nem dar ideia, porque a palavra transmite uma ideia, a ideia forma o pensamento leva à ação e a ação transforma o mundo. Então, a literatura é uma arte que tem, na matéria-prima da palavra, talvez o grande vetor de libertação da humanidade. Por isso, quando a Conceição Evaristo fala agora desta possibilidade de nós termos todos os autores de todas as
as brasilidades que nós temos, falando, escrevendo, se juntando, se reunindo para mostrar o Brasil que nós somos um Brasil plural. Sem a literatura isso seria, na minha compreensão, impossível. A literatura cumpre um papel, sim, de entretenimento. Não poucas vezes eu digo, hoje eu não quero um livro tão denso quanto esse. Eu quero um livro que me leve para além de um momento de tensão. Eu quero um livro que me dê algum espaço também de tranquilidade, de sossego para mim. Mas não poucas vezes eu preciso do livro que me instiga, da palavra literária, que me faz pensar em alguma coisa que ainda não sou eu, mas que pode vir a ser. Ou seja, para mim a literatura e a palavra pela literatura é como se fosse a roda de um engenho, que me conta o que foi, que me conta o que eu fui, que me conta o que eu posso ser, a mim e a todas as pessoas. E a palavra literária tem um outro dom, o dom de me pôr com o outro, de estar com o outro. Nada do que a gente escreve acaba na gente. Nada do que se põe, e muitas vezes já vi autores, grandes autores, descreverem isso. Eu não achei que eu tinha escrito isso, mas o outro leu isso. A palavra tem vida própria depois que sai da pena de cada escritor, de cada escritora. Mas a palavra conta uma história que pode ser a história de cada um de nós, que mostra o passado, que mostra o futuro. No meu caso, na minha função, não só de leitora, mas na minha função hoje, de servidora pública da Justiça, a própria palavra justiça, várias vezes foi posta no banco dos réus pela literatura. Quando os escritores veem o que muitas vezes o juiz, nos autos de um processo, não são capazes de ver, a não ser para resolver aquele caso, ele dá caminhos para a sociedade pensar o que ela considera justo. E por isso mesmo é que este papel de engajamento da literatura é um papel transformador em todas as instâncias, na instância pessoal, na instância social, na instância política, no sentido clássico, no sentido helênico, da polis, no sentido de que todos nós precisamos de, com o diálogo com o outro, com a possibilidade de estar com o outro, nos refazermos, nos reinventarmos, que é a tarefa do ser humano. A vida é isso. Um movimento transformador permanente, com todos os instrumentos de que a gente possa se valer. E a literatura é exatamente esse instrumento maior. Eu tenho para mim que este estar com o outro se faz basicamente pela literatura. Você canta sozinho, você toca um instrumento sozinho, mas a literatura tem que ter alguém que escreve e alguém que lê. Mesmo na solidão do seu quarto, pela literatura você está com alguém. Ministra, a gente tem discutido muito essa importância da palavra. Eu acho que todos os autores que estão aqui tiveram essa experiência de encontrar um leitor que fez uma leitura do seu livro com uma visão que mostra a ele o que ele poderia ter ferido naquela pessoa se tivesse usado a palavra errada, né? Então, a busca da palavra exata é muito importante na literatura, na poesia, definitivamente, né? Mas a senhora nos dá essa dimensão da importância da palavra na justiça. A palavra certa na justiça faz a diferença entre a vida e a morte, entre estar e não estar na sociedade, ser ou não ser cidadão. E nós vivemos um momento de enorme desafio nessa questão no mundo inteiro, não é? A cidadania, a participação das pessoas, a gente encontra essa contradição, em que, ao mesmo tempo em que avança, sobretudo aqui no Brasil, estou falando de nós, essa convivência mais plural, mais igualitária, embora ainda os muros existam e tenham que ser derrubados incessantemente, ao mesmo tempo a gente vê a recusa de uma parte da sociedade a essa expansão real da cidadania para que ela cubra toda a sociedade. Aquele mapa do Borges que, ao ser completado, cobre toda a cidade, né? A cidadania tem que cobrir toda a sociedade, ela tem que ser de todos. E esse é um papel crucial dos juízes, mas, sobretudo, quando tratam
da Justiça Eleitoral. Eu conto um caso, o Afonso já me ouviu contar isso para ele, que na primeira vez que eu presidi o Tribunal Superior Eleitoral, e as sessões do tribunal, às terças-feiras, são à noite. Então, muitas vezes, no período eleitoral, essas sessões vão até 1h da manhã, 2h da manhã, advogado sobe à tribuna, defendendo, enfim. E, como se sabe, no Brasil, felizmente, as sessões do Supremo Tribunal e do Tribunal Superior Eleitoral são ao vivo, são transmitidas ao vivo pela TV Justiça. E uma madrugada, um e tanto da manhã, depois de um dia que começa normalmente às 7 da manhã no tribunal, o dia não começa para mim às 7, mas no tribunal começa, o dia começa para mim muito antes disso, 5h30 no máximo. Mas perto de 2 da manhã, um secretário vem dizer: ministra, tinha terminado a sessão, ministra, tem um vereador do interior que precisa de falar com a senhora. Eu disse: às 2 da manhã, com quase 24 horas no ar, não sei se eu vou conseguir resolver muita coisa. Não, mas ele falou que ele ficou esperando até agora, assistindo a sessão. E aí eu atendi para ver o que se tratava. Pois não, vereador. Ele disse: ministra, eu só queria saber uma coisa. Eu assisti tudo, escutei tudo, acompanhei tudo. Agora, eu ganhei ou perdi? Ele só quer saber isso. Quer dizer, tudo o que eu falei, e você disse bem, Sérgio, eu sou obrigada a dizer: proclamo o resultado. E aí eu proclamo o resultado, nos termos do direito. Os termos do direito não significam que sejam compreensíveis para todo mundo. Só que, diferente do escritor, do Itamar, do Tom, do Léo Cunha, eu não posso deixar que ele tenha dúvida e que ele recrie o que eu decidi. Eu tenho que fazer algo de tal forma, fechadinho num quadro, que ele só possa entender aquilo que eu falei. E, de fato, este que você chamou de juridiquês é um protocolo, e ele não tinha entendido, afinal de contas, ele continuava ou não vereador. E eu me valho disso porque, há um tempo atrás, eu cheguei numa oficina de carro, levei meu carro, e claro que eu sei dirigir, tanto que eu faço Brasília-BH com frequência, porém, eu não entendo mesmo de mecânica de carro. Então, tinha um barulho, eu cheguei na oficina e disse ao senhor, que nem olhou para a minha cara, né, o rapaz da oficina, claro, uma mulher dirigindo, ainda hoje, que ninguém se engane, que há preconceito contra mulheres e contra mulheres no volante. Não precisam de duvidar disso. Então, eu cheguei na oficina, entregue e falei com o moço: olha, tem um barulho do lado direito, parece que da roda traseira, não sei muito bem o que é. Ele nem olhou, mas disse assim: deve ter sido a ribimboca da parafuseta que engatou com o motor de não sei o quê. Nem olhou para mim. E eu disse: que engraçado, meu senhor, eu achei que eram os embargos declaratórios com efeitos infringentes no agravo regimental no resto. Ele disse: o que é dona, não entendi nada. Eu falei igual eu, também não entendi nada, absolutamente nada. É assim, a palavra é uma prosa boa para nós dois ou não é uma prosa boa? Mas, na verdade, o que nós temos hoje no Brasil é alguém que só quer falar a sua linguagem e ele é o único que está certo. Eu fiz uma pesquisa com os meus estudantes são do 10º período da Faculdade de Direito da PUC Minas, o semestre passado, quando eu tinha que falar sobre o direito constitucional fundamental a informar e ser informado com liberdade e veracidade, que é o que está na Constituição como direito fundamental de todo mundo. E descobri que na minha turma, com 50 e poucos alunos, a média de tempo que eles passavam no que eles mesmos chamaram de bolha, ou seja, ele primeiro não conversa com a palavra, não conversa com a palavra falada, conversa com o dedinho. Daqui a pouco a boca nem vai ter outras serventias, porque parece que ninguém mais fala. Segundo, com o seu dedinho, ele fica o que eles chamaram de minha bolha. E eles passam uma média de 6 horas diárias, segundo eles, na frente de uma telinha que não é a do computador de trabalho, o que significa que nós estamos estreitando a possibilidade e que o livro, e neste caso o livro, a obra literária, passa a cumprir um papel mais determinante, talvez, do que em outros momentos, de permitir que você
Saia de uma tela que te constrange, uma tela que te encaminha, uma tela que te algema, não te liberta, porque se você só fala com igual sobre a mesma coisa, com um linguajar que é só este, que só você entende, neste caso, nós teremos nada mais, nada menos do que sociedades ou comunidades cada vez mais restritas, em si mesmadas e sem capacidade transformadora. Não se transforma sem o desconhecido. Não se transforma sem atravessar, sem fazer a travessia de si mesmo para encontrar o outro. E quando eu me lembro e agora neste papel que eu vi a professora Rose falar dos muros invisíveis, eu queria, professora, e quero e sonho com a sociedade sem muros. Eu sou de uma geração que tinha em grandes músicas populares brasileiras, que foram vetadas pela censura e só depois permitidas que nós ouvíssemos, quando um muro separa, uma ponte une. Eu sou de uma geração que quis construir pontes e acho que a literatura é a grande ponte da palavra com o outro. O outro não é um inimigo, um adversário. O outro é aquele que me abre uma janela para eu me ver de um lado que eu não tinha percebido que eu existia. E a literatura me dá esta luz para, ao abrir essa janela com o outro, eu ver aquilo que ainda não tinha sentido. A capacidade de eu sentir outras coisas, de eu estar com o outro, de todas as palavras que restam na humanidade que eu ainda não aprendi. Drummond tinha razão. Aprendi novas palavras e tornei outras mais belas. Nem sempre nós somos capazes de tornar as palavras mais belas para o outro, mas é a mesma palavra que é capaz de nos transtornar, que é capaz de nos transformar. E por isso o papel da literatura, Sérgio, para mim, é definitivo e desde sempre. Se eu ver que eu estudei no primeiro ano de Direito a Antígona, porque ela é, ainda hoje, a representação do direito natural, de direitos que nós temos pela própria natureza humana com que nos dotamos. E sou da mesma geração que, tendo estudado a Antígona, porque é obrigatório no curso do direito, felizmente obrigatório, ainda na faculdade, tive que conhecer e reconhecer a existência de uma Antígona mineira, verdadeira, de carne e osso, que foi Zuzu Ângelo, que, tal como Antígona, vai a Creonte. Pedir a Creonte, que um de seus dois irmãos, Polinice e Eteóclea, que aquele que não era a favor do poder também tinha o direito de se manifestar, e que ela já mataram, me dê o corpo que eu quero velar e enterrar meu irmão. Zuzu Ângelo também, só que de carne e osso, de curvelo, ela sai para para exigir dos algozes do seu filho, Stuart Angel, que lhe entregassem o corpo. Mataram meu filho, eu tenho o direito de velar e enterrar. E por isso mesmo, por exercer esse mesmo direito, que na antiguidade foi posta como a figura do direito natural, Zuzu Ângelo também foi assassinada, hoje com reconhecimento judicial da responsabilidade da União. Portanto, foi pela palavra contada que eu soube que esta não era uma luta de uma geração, é a luta da própria civilização humana. Ou nós entramos num processo civilizatório em que a palavra tem o lugar de encontros, ou nós vamos partir para isso que você diz, da possibilidade que é real, que é perigosa, de nós termos a incivilidade humana pela ausência das palavras transformadoras, diferentes, enriquecedoras. Eu tenho para mim que o papel da literatura, quanto mais se escreve, mais a gente se escreve nossa história, falo de nós mulheres, que cansamos de ver pessoas que fulano escreveu muito bem, ele sabe sentir as mulheres. Eu vejo isso em tribunais, eu vejo isso no Supremo Tribunal, quando dizem assim, eu sei o que a senhora pensa, sabe não. Não tem a menor possibilidade de saber. Eu, atualmente, estou na fase Gilberto Gil, quem sabe de mim sou eu. Aquele abraço. Deixa que eu falo. Eu falo por mim. Ninguém sabe o que eu sinto, ninguém sabe o que eu falo. Tenho palavra. E agora já comecei até a ser mais atrevida e dizer, olha, eu falo de mim melhor do que os outros. Tenho certeza. Sei de mim muito bem. Não deixam as pessoas falarem. Não deixaram os negros falarem. E, para além de nos calarem,
e já repeti que uma vez uma autoridade, uma grande autoridade, aliás, uma autoridade legítima brasileira, me dizia: pois é, ministra, porque vocês, mulheres, são silenciosas. Eu falei: não, nós fomos silenciadas. Fomos silenciadas historicamente, fomos silenciadas nas filas, fomos silenciadas nas famílias, os negros foram silenciados, os indígenas foram silenciados, e continua havendo um silêncio suspeito para o diferente, o que é, no mínimo, para dizer uma estupidez. O que eu chamo de... não me preocupa, em parte, a inteligência artificial, me preocupa muito mais a deles inteligência natural. É essa que essas pessoas têm, não raciocinam. E é isso exatamente que a literatura transgride. A literatura é sempre transgressora, por isso é que é preciso garantir a liberdade do criador, e eu acho sempre que a arte é que salva. E a arte que salva é esta arte libertadora que nos faz diferentes, que nos possibilita caminhos novos. Não é a mesmice. Eu não vejo outra possibilidade para a salvação humana que não pela arte, e acho a literatura que se aproxima de cada um de nós, porque o ser humano tem sempre o dom da palavra, mesmo quando ele silencia. Eu acho que nós estamos construindo uma sociedade pluralista, como desde a década de 80 está formalmente como direito, mas eu sempre digo, e aí não é juridiquês, porque a Constituição é a lei de todos, todas as pessoas de uma sociedade, Sérgio, que a Constituição tem um artigo que, se todo mundo tivesse presente, poderia passar a exigir direitos. Direito não cai do céu, direito se requisita a partir do conhecimento, mas a Constituição estabelece ser objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, e é literal, construir uma sociedade livre, justa e solidária. A literatura é a única arte que propicia tudo isso junto. A possibilidade do conhecimento, da educação, da informação verdadeira, claro. Mentira tem que ser restabelecida como algo que é pecaminoso, que contamina, que impede as liberdades, mas a liberdade se faz pela palavra. A justiça se realiza pela palavra. E a solidariedade só se exerce com o outro. Portanto, precisamos dos encontros. Por isso, o encontro como esse de Flip Paracatu é tão importante, porque não é um encontro fortuito num velório, é uma festa que se faz pela literatura e, portanto, uma festa democrática sempre nesses festivais literários que o Afonso Borges dá conta, ainda hoje, sempre, de garantir para todos nós. Ministra, foi um prazer conversar com você, com a senhora. Nós estamos terminando aqui a nossa sessão, infelizmente, mas a última palavra é sua. Acho que a minha palavra seria ainda a da Cecília Meirelles. Ai, palavras, que estranha potência vossa. Que a gente continue sempre a nos encontrar pelas palavras e pelos autores das palavras, claro. Obrigada, Afonso, obrigada a todos que estiveram aqui. Eu espero que a gente continue a se encontrando, não virtualmente, não por vídeo, mas que a gente possa se abraçar mais e cada vez mais neste Brasilzão de todos. Muito obrigado.